Grande parte dos empresários, brasileiros principalmente, mas também em outros países, trabalham pelo lucro. E o lucro é bom. Lucro não é uma coisa do mal, como algumas pessoas que têm determinadas ideologias pensam que é. O lucro é o que move um país, é o que gera impostos, é o que gera empregos. O lucro ele é o que gera uma empresa possibilitar fazer investimentos, fazer novas contratações. O lucro é muito bom. Mas o lucro ele é a gorjeta do empresário. O lucro ele é a gorjeta do Escuta o que ele acabou de falar. Talvez vocês não estão entendendo. O lucro é a gorjeta. O lucro não é a principal fonte de geração de riqueza para um empresário. E eu, até 2008, que eu já era empresário há 13 anos, minha empresa devia faturar alguma coisa perto de 80, 90 milhões de reais em 2008, eu já devia ter ali uns 25 a 27 milhões de lucro por ano, ou seja, em 2008 eu tinha 36 anos, e esse resultado já era um resultado notório naquele momento, de onde eu tinha vindo. Tinha acabado de receber uma proposta de compra do meu negócio, na ocasião, por 200 milhões de reais, que eram 100 milhões de dólares na época, e foi quando eu falei, cara, o que é isso? Que parada é essa, entendeu? Foi quando eu entendi que existia uma riqueza que é maior do que o lucro, que é o equity. O que é o equity? É o valor do seu negócio, é quanto vale o seu negócio. É como se fosse o seguinte, você tem uma impressora que imprime 10 milhões por ano. Vamos supor que o Banco Central te desse uma impressora legal que imprimisse 10 milhões por ano. Ou seja, você gera 10 milhões de riqueza por ano. Beleza, mas quanto vale essa impressora? Quanto vale essa impressora? Se ela estivesse à venda numa loja, uma impressora que pudesse imprimir dinheiro de maneira legal. Isso é só uma ideia hipotética, conceitual, tá? Aí você vai entender perfeitamente o que é. Quanto vale essa impressora? Uma impressora normal que imprime papel custa talvez R$1.000, R$500, eu não sei quanto custa uma impressora, mas deve custar por aí. Mas é uma impressora que imprime 10 milhões por ano. Quanto vale essa impressora? Esse valor se chama equity, esse valor se chama o valor do seu negócio. Então, portanto, trabalhar para construir o valor do seu negócio, trabalhar para que o seu negócio seja uma impressora, uma máquina de produzir dinheiro, de forma que esta máquina tenha um valor, o qual o mercado, bancos, fundos ou grandes investidores se predispõem a pagar por essa máquina, por essa impressora, isso é um outro jogo, é um jogo diferente do jogo do lucro. Então, desde quando eu aprendi isso muito tarde, eu já era 13 anos como empresário, estava bem sucedido, ganhando lucro, mas no dia que alguém me fez uma proposta de me pagar 100 milhões de dólares, na ocasião era 200 milhões, o dólar era 2-1, eu fiquei assim, cara, que jogo esse cara está jogando? Esse cara está jogando um jogo diferente do meu. Por que ele me paga isso? Como é que ele tem essa grana? De onde é que ele arrumou esse dinheiro? Por que vale a pena isso para ele? Eu me senti assim, caramba, 200 milhões de reais era bom. Era uma boa grana para mim naquela época, para eu receber. E aí, mas por que ele está jogando esse jogo? Aí eu pedi 30 dias para pensar. Pedi a ele, cara, me dá 30 dias para eu pensar. Quando eu pedi para ele 30 dias, no fundo, eu não estava querendo só pensar se eu ia aceitar ou não a proposta. Eu queria entender que jogo é esse que ele está jogando, cara. Que jogo é esse? E ele era meu concorrente. E aí eu falei, pô, ele está jogando um jogo que eu não estou jogando. E aí eu fui pesquisar. Em 30 dias eu comecei a entender que existia uma riqueza que eu nem sabia que existia. Alguém já achou 100 reais no bolso? Sei lá, achou 50 reais, 10 reais? Achou um dinheiro que você esqueceu no bolso? É bom, né? Acha conta de luz. Tem gente que acha conta de luz. Mas você acha, achar 100 reais no bolso é bacana. Aquele dia eu tive a sensação que eu achei 100 milhões de dólares no bolso. Uau! Porque era um valor que existia, era uma riqueza que existia que eu nem sabia. O meu negócio ele tem um valor. E esse valor, se eu aprendo a construir esse valor, cara, é uma riqueza muito maior do que o lucro. O lucro é uma gorjeta. Então, o empresário que trabalha apenas para o lucro, ele está trabalhando apenas por uma gorjeta. E olha só, eu não tenho nada contra a gorjeta. Eu gosto de lucro, gosto de gorjeta. Todo mês lá, quando meu financeiro de cada empresa liga, olha, esse mês é tanto, eu fico super feliz. A gorjetinha é boa. Mas a riqueza que a gente constrói é a riqueza do equity. A riqueza do equity é a riqueza que a gente constrói. Ó, dá só uma pausa aqui antes dele continuar nisso, que eu acho que isso aqui é uma das coisas mais ricas que vão passar na televisão brasileira para 21 milhões de pessoas, que são 21 milhões de empresários que tem no Brasil. 6 milhões são empresas de grande e médio porte, as demais são pequenas ou microempreendedores que têm um CNPJ. O que eu quero que você entenda é simples. Eu encontrei 2 caras discutindo uma ideia no resort,
E a ideia dos caras era, nós precisamos urgente achar um lugar para colocar 10 milhões de reais. Eu falei assim, você está doido, eu sei fazer isso sem gastar isso. Aí ele falou, não, você não está entendendo. Nós pegamos um dinheiro de um fundo, 300 milhões, e a gente tem que queimar esse dinheiro rápido. Eu queimar dinheiro? Olha a conversa dos caras. Enquanto você está pensando numa coisa, os caras pegaram dinheiro de um fundo para acelerar um negócio, eles têm que dar a resposta rápida que esse dinheiro está sendo aplicado. E você ouve isso do lado de lá, você fala, cara, não é possível que existe isso. Aí você vai ter essa sensação. Cara, que loucura que é essa que essa pessoa está falando? Como assim eu tenho que queimar dinheiro de um fundo? Quando fala queimar, não é jogar fora, é voltar com o teste, falar, eu te dei 300 milhões para você dar um resultado, eu quero o resultado. Você não sabe a loucura que é isso. Então não é sobre criar uma ONG na sua empresa, é sobre você entender que a sua empresa te dá a gorjeta. Eu acho essa frase do Flávio fenomenal. O lucro é... Fala com a boquinha assim, ó, lucro é gorjeta. A riqueza está no valor. Então, por exemplo, fazer uma pergunta para ele continua a partir dessa resposta. Presta atenção. Se a empresa der prejuízo, ela quebra? Prejuízo. Não necessariamente. Por quê? Porque ela pode estar dando prejuízo no caixa porque você está fazendo um investimento muito alto. Em valor, né? Gerando. Você pode estar gerando valor. Muitas empresas foram compradas quando ainda não davam lucro. O Instagram, por exemplo, foi comprado pela Meta, que é o do Facebook, se não me engano, por $1 bilhão, e ela não tinha nem receita. Ela, obviamente, era uma empresa Uber operou até pouco tempo. Uber operou até pouco tempo. A Record Nubank operou até pouco tempo. E por aí vai. A Amazon. Porque o que vale na construção de riquezas é a projeção. Então, beleza, eu estou dando 1 milhão de prejuízo hoje, amanhã eu estou dando 500, no outro dia eu estou dando 100, 1000, no outro dia eu empatei 0 a 0, no outro dia eu estou dando lucro, no outro dia eu estou dando 100 milhões de lucro, no outro dia eu estou dando 1 bilhão de lucro. Então, essa jornada é que gera Agora, as pessoas... Isso precisa ser muito bem fundamentado para que o investidor ele acredite na sua tese e decida fazer parte dessa jornada com você enquanto você não está dando lucro. Porque enquanto você não está dando lucro, você está mais baratinho. E depois você vai valer muito. É assim que funcionam essas startups, essas empresas do Vale do Silício, essas grandes empresas de tecnologia. No Brasil, a gente precisa gerar caixa. No Brasil não tem essa coisa do venture capital que tem nos Estados Unidos, que o cara vai botar dinheiro na tua ideia simplesmente do nada. No Brasil, a gente precisa mostrar resultados. A gente é mais raiz aqui no Brasil. Mas o mais importante da gente entender, o empresário entender, que o principal valor está no equity. A principal riqueza está no valor da sua companhia. Quando você entende isso, você vai dirigir todas as suas ações, o teu trabalho, o seu esforço para a construção de valor. Então, por exemplo, aquela empresa que em 2008, que eu recebi a proposta de 100 milhões de dólares, que era de um concorrente, que eu fui estudar, depois que eu estudei, eu fiquei encantado com aquele assunto, eu falei, não, está cedo ainda para eu vender. Eu dei não para o cara. Pô, difícil é dar não para 100 milhões de dólares, entendeu? Hoje seriam 600 milhões de reais. Não é fácil. Eu dei não. Só que 5 anos depois, nós vendemos a mesma empresa por 500 milhões de dólares. Eu falo em dólar por causa do tempo, né? Já faz tanto tempo que o dólar é uma boa referência. Ele sempre fala em dólar. A cabeça dele é dolarizada, porque ele patrimonializou, dolarizou. É outra fase que você vai aprender também. E sempre que ele está discutindo, ele vai falar o valor do carro. Ele fala, esse carro era tantos dólares. Aí mas para que ficar falando dólar? É porque a cabeça está numa única moeda, que é a moeda forte. Que aí depois que você aprender a proteger seu patrimônio, você vai entender que a conversa gira só em dólar. Principalmente, Marçal, num país em que a gestão política do país ela não é responsável do ponto de vista fiscal. Nós, por exemplo, esse ano no Brasil vai ter tá com déficit aí de 1,3 trilhão de real. Déficit é o quê? É prejuízo, ou seja, faturou muito e gastou 1 trilhão a mais, 1,3 trilhão a mais do que faturou. E aí, para poder pagar essa conta, emite títulos. Sabe o Tesouro Direto? Aí você emite um papel. Esse papel paga juros. Esse juros chama Selic. É aqueles juros que paga a remuneração do teu Tesouro Direto, por exemplo. Agora, quanto mais deve, quem compra um Tesouro Selic, por exemplo, um Tesouro Direto, por exemplo, está emprestando dinheiro para o Brasil.
Então, quando você empresta dinheiro para o Brasil, ou para qualquer outra pessoa, tu fica preocupado. Será que esse cara vai ter capacidade de te pagar depois? Ele disse que vai te pagar daqui a 5 anos, com 10, 12, 13%, o que for, de juros ao ano. Será que ele vai ter capacidade de pagar? Então, quanto mais o investidor desconfia da capacidade do governo honrar com aquele papel, menos ele compra. E quanto menos ele compra, mais o dólar sobe. E aí, quanto mais o dólar sobe, para o governo continuar atraindo investidores, ele faz o quê? Ele aumenta os juros. Ó, eu te pago mais, vem aí, eu te pago mais. Tem mais risco, mas eu te pago mais. E aí, na medida em que o juros sobe, a inflação sobe, o dólar sobe, a população enfraquece. Qual a origem disso? Gasto do governo. Que gera desconfiança. Gostou da aula ou não? Massa, né? Gera desconfiança. Ah, cara, se eu sou um cara gastão, que gasto mais do que eu ganho, tu não vai emprestar dinheiro para mim? Vou cobrar mais juros. Vai cobrar mais juros. Pois é, porque tem mais risco. Eu vou cobrar mais juros. Só que no caso aqui, quando o país cobra mais juros, quem paga essa conta é a população. E aí você não entende, porque o segredo é a fidúcia, a confiança. Se as pessoas começam a perder confiança, tem um problema nos mais ricos. Tem uma configuração de rico, que a Receita Federal mesmo tem, chama super ricos. Pessoas que têm mais de 30 milhões de dólares de patrimônio, que hoje está ultrapassando 170 milhões de reais. Tem esse grupo de pessoas nessa definição. Essas pessoas são as primeiras a desconfiar, não é o povão. Essas pessoas que têm esse patrimônio, o que elas fazem com o dinheiro, com o governo não sabendo regular a forma fiscal de um país, as entradas, os gastos governamentais, o consumo interno, a exportação e importação, que é a fórmula do PIB. Se essas pessoas desconfiarem desse governo como estamos desconfiados, não estou falando de política, falando de dinheiro. Essas poucas pessoas retraem os investimentos. No Brasil. No Brasil. Aí elas vão para outros países, onde está pagando melhor, onde tem a situação mais... A gente não gosta de uma palavra chamada estável, mas aonde a gente vê solidez, a gente leva mais patrimônio para lá. Mais confiança. Mais confiança. Aí acontece o quê? Se esse grupo para de confiar no país, o segundo grupo, que é o grupo que não tem esse tanto de patrimônio, mas tem que produzir, ter o dinheiro no caixa o tempo inteiro, eles já sentem a nossa desconfiança. Aí eles param de confiar e desanimam. Você não está entendendo o que é uma crise de confiança. A gente pode até não ter dinheiro, mas se a gente confiar, a gente trabalha. Trabalha ou não trabalha? A gente pode até ter dinheiro, mas se a gente desconfiar, a gente não faz mais. Aí todo mundo até chegar lá na ponta. O último, ele não desconfia, o último perde o emprego. O último não faz essa conta, essa conversa aqui não é do último. Às vezes ele até trocou de canal agora, porque a cabeça dele está doendo. Não, deixa isso para lá. Só que a gasolina acabou de subir, a carne subiu, tudo subiu. Aí, esse processo repetido de novo faz eu ligar para esse cara, ele ligar para outro. Você está investindo? Você está fazendo loteamento? Você está fazendo não sei o quê? Essas conversas que para mim é as que mais dói no meu peito. Ou você não quer comprar um prédio meu aqui não pela metade do preço? Por quê? Porque eu quero liquidez. Quando isso vai repetindo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente faz o que aconteceu em 2013, que é travar a economia. O que o empresário pode fazer para blindar disso? Você que é um cara que já passou várias crises, você que é um dos caras que eu respeito muito e tiro conselho aí de vez em quando. O que você acha que o brasileiro, empreendedor, tinha que fazer nos dias de hoje com essa relação fiscal tão conturbada? Olha só, Marcelo, eu comecei a trabalhar, eu comecei a minha vida trabalhando em 1991. Em 1991, comecei a vender curso de inglês. Sem falar inglês? Hoje eu falo inglês. Mas naquele dia você não falava. Naquela época eu não falava isso. Mas em 1991 eu comecei a vender curso de inglês. E só para contextualizar, os mais antigos aqui, quem lembra do Plano Collor aqui? Que são os velhinhos aqui, os cabeça branca como eu aqui, né? Isso. Lembra? O Plano Collor foi em 1990, ele congelou a poupança do Brasil, ou seja, ele confiscou o dinheiro da poupança do brasileiro. Ele numa tentativa de baixar a inflação, ele cortou a demanda, a oferta e a demanda na raiz. Ele cortou a poupança da população. E quando você corta o dinheiro, aí as pessoas não têm mais dinheiro para comprar nada. E aí, obviamente, a inflação cai, porque você diminui a demanda. Nesse momento, na década de 90, ali em 1991, foi quando eu comecei a vender. Ou seja, eu fui treinado num ambiente de escassez.
Porque não tinha dinheiro. Isso, Imagina, tomaram o dinheiro de todo mundo. Pronto, agora eu vou começar a vender meu produto. Foi aí. Foi assim, minha carreira de vendedor começou quando todo mundo teve o seu dinheiro cortado, confiscado. Não é? Então, ou seja, eu fui treinado num ambiente onde não tinha excesso, a gente tinha escassez. Depois, a gente teve inflação de 86% ao mês. Ou seja, o Brasil vivia uma situação muito pior do que a Argentina atualmente. Pior que a Muito Turquia. parecida com a Venezuela. Não chegou a ser Venezuela, mas era parecido, era do caminho, mas muito perto, com inflação de 86% ao mês. Os preços nos supermercados eram trocados 2 vezes por dia. Então, eu comecei a ser treinado aí. Então, passei por isso, depois veio o plano real, depois veio as várias crises, a recessão da época da Dilma, quando houve impeachment, eu passei por tudo isso. Em todos esses meses, Marçal, eu cresci. Todos, sem exceção. Todos. 91, todos eles eu cresci. Mas o ponto aqui é o seguinte, que eu quero dizer o seguinte, que eu cheguei na tua pergunta. A pergunta é o como, né? Tarará. Então, como é que a gente faz nesse momento para crescer? É preciso estar conectado com a economia real. A economia real não é o mercado financeiro. A gente pode estar no mercado. Aí eu saio do equity, deixo o equity de lado e vou aqui para o negócio raiz. O negócio raiz é a economia real. Na economia real tem alguns valores, alguns pilares para a gente ser bem sucedido nela. Tudo começa aqui, na cabeça. Como a gente pensa, nossa forma de pensar, nossa mentalidade. Então, se eu sou um cara vitimista, eu vou sucumbir e vou naufragar no meio da crise. A gente tem que estar preparado para grandes crises. O Brasil está prestes a viver grandes crises. E a gente precisa estar preparado para grandes crises. Durante a crise, o dinheiro muda de mão. Durante a crise, algumas pessoas aproveitam a oportunidade da crise. Algumas pessoas vão ficar se lamentando durante a crise, outras pessoas vão aproveitar durante a crise. Percebe? Então, a mentalidade, a tua maneira de pensar, a tua forma de você se posicionar como alguém que vai passar pela crise liderando e não sendo atropelado por ela, em primeiro lugar, é a mentalidade. Então, por que eu cresci de 1991 até hoje? Todos os anos até hoje, eu fui melhor num ano que o ano anterior. Eu tive mais patrimônio no ano que no ano anterior. Eu vendi mais num ano do que no ano anterior. Por quê? Primeira coisa, mentalidade. É preciso ter uma mente blindada, uma mente que lidera, uma mente que governa, uma mente que esteja protagonizando em vez de se vitimizando. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa ter ferramenta. Uma ferramenta básica é vendas. Eu bato e martelo nisso. Quando você domina vendas, e aí vendas de diversos formatos, inclusive nas redes sociais, inclusive na internet, porta a porta que seja, liderando equipes de vendas, liderando o time de vendas. Ou seja, vendas é a ferramenta que traz dinheiro do mercado para dentro do seu negócio. Então, eu sempre foquei em vendas, 90% do meu tempo nos meus negócios são direcionados para vendas, para geração de receita. E quando você domina essas ferramentas para você vender, não tem crise. Vai ter crise para outras pessoas, para você não vai ter. Não é que não tem crise, vai ter crise, mas você supera a crise vendendo. Terceiro pilar e último aqui para a gente fechar. Você pode ter uma mentalidade maravilhosa, você pode ser o melhor vendedor que existe, vender na internet, influenciar, ter milhões de seguidores, ou você liderar time de venda, você pode ser muito bom, mas se o seu modelo de negócio for uma porcaria, de nada adianta. O que eu quero dizer é o seguinte, um cara espetacular no modelo ruim vai ter um resultado medíocre. Um cara médio no modelo bom, ele vai ter um resultado excelente. Ou seja, modelo de negócios é rei. O que eu quero dizer com isso? Existem modelos que pode ser o cara pode ser bom, pode ser estrategista. Você pode pegar aí o melhor dos melhores e botar nesse cara, mas se o modelo é ruim, acabou. Pega modelo que fiscalmente você tem que pagar 40% 40% de imposto. O modelo já é nat morto.
Já de cara. Já Ou começa seja, com 40% de imposto. o negócio é bom, só que a parte fiscal destrói o modelo. Todo mundo quer produzir carro. Qual marca no Brasil que tem a marca brasileira? Nenhuma. Porque vai ter que pagar IPI, vai ter que pagar ICMS, já tem um modelo tributário. Então ninguém investe nesse troço. Não tem ninguém por esse caminho. O que você está vendo agora no mercado é trazendo carro de fora, com isenção de IPI. Ou seja... Que o nacional não tem. Que o nacional não tem. A Ford veio aqui no Brasil, falou, não dá para produzir carro no Brasil. Foi lá e comprou uma empresa brasileira, que era a Troller, para pegar isenção fiscal. Acabou a isenção fiscal. Não sei se o motivo, eles não quiseram renovar isso, ou se acabou ali mesmo. Eu sei que na hora que acabou, eles falaram, vamos tirar o time do Brasil e parou de mexer com o carro aqui no Brasil. Ou seja, o modelo de negócio determina se ele vai funcionar ou não. E tem gente que fica dando murro em ponta de faca. Fica dando murro, tentando plantar uma semente boa no asfalto. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você entraria num negócio, Pablo, que desse na última linha de lucro líquido 8%? Hoje não. Agora, se esse negócio tiver o Flávio, ele já tiver entrado primeiro, tem uns projetos que chama Caracu, vocês conhecem, né? Uns entram com a cara e outros entram com outra coisa. Só que, se você perguntar para mim, você quer entrar num negócio que dá 8%, só se for um faturamento multibilionário e que tem escala. Mas, dificilmente a gente vai achar um negócio de bilhões que dá 8%. Aí que está o segredo. Eu não entraria. Por quê? Porque eu tenho um negócio de 30%, 40%, tenho negócios surpreendentes que passam de 70% de lucro. Por conta de tecnologia. Quando você deu seus exemplos de ligação e tudo aí, de equipe de vendas, eu quase te falei que o maior prazer que eu tenho hoje, está ali uma camiseta da Love, ó, é ter uma inteligência emocional fazendo 40% das vendas de centenas de milhões de reais de uma empresa só. Inteligência artificial. Artificial. Não tem um vendedor. Aí ontem eu estava discutindo com o Kes, mas tinha que frear essa inteligência artificial, está vendendo muito. Aí você vai rir, dá uma risada, tipo, olha o que o papo... Vender mais do que dá conta quebra a empresa. Para quem não sabe, grandes negócios já quebraram por sucesso. Então, aí para você ver, sua cabeça nunca teve esse problema, né? E aí eu falei para ele, cara, vamos diminuir a potência desse negócio? Aí ele falou assim, não dá. Eu falei, mas por quê? Porque se eu fizer isso, depois ela não volta na potência que ela está. Aí eu, putz, o que tem que fazer? Tem que tacar dinheiro na danada. Tem que arrumar um sócio. Aqui, ó. Eu já falei que tinha um sócio chegando hoje. Você já viu, né? Já deu uma dele. Aí, o que você tem é só dinheiro ou você tem valor para gerar no negócio? É que tá. Porque dinheiro todo banco tem. Se é só dinheiro, é melhor pagar juros. É melhor pagar juros. Melhor pegar um empréstimo e pagar juros. Aqui, dois caras, eu e o Flávio, eu nunca quis ser sócio do Flávio em nada, e ele também nunca me chamou para nada. E é interessante. Uma hora a gente vai fazer um negócio, só que é difícil fazer negócio com um cara igual ele. Por quê? Porque eu acabei de fazer uma pergunta para ele. O dinheiro que ele tem para colocar no negócio, também tem. Só que o banqueiro também tem o meu dinheiro e o dinheiro dele. Só tem um problema. O que você pode trazer a mais nesse negócio? Esse é o ponto. Isso chama smart money. Aí, vamos falar disso para essa galera. Smart... Gente, essa não é uma entrevista. Eu acho que esse é um chá da tarde. em que o Brasil tem a oportunidade, falando sério, de ouvir coisas que vocês pagariam caro para ouvir. Eu amo essa geração e o tempo que eu estou vivendo, eu vou explicar por quê. Porque nunca um bilionário falou abertamente nada para ninguém. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Quando isso aconteceu, era para um grupo de 5, de 10, ou para os seus familiares e seus herdeiros. Ou então, alguém que era trago de fora a preço muito alto. Pode perguntar para o Flávio. O cara pode contratar ele por R$500 mil para dar palestra. Às vezes não, acho que a maioria das vezes ele fala não, né? Você não está afim de ir. Eu também falo a mesma coisa, mas tem um detalhe. Tem muitos grupos de famílias ricas que querem ouvir a sabedoria e pagam muito caro para ouvir essa conversa. Estão ouvindo de graça. Simples, eu amo essa geração. Você pode ouvir e falar, poxa, faz sentido. Ou se não fizer sentido, vai estudar. Porque se não está fazendo sentido para você, é porque você não tem um mínimo para entender. E eu falo como brasileiro, tendo orgulho disso. Filho de faxineira, cara que vem da quebrada, tem como todo brasileiro vencer. Qualquer pessoa pode vencer, desde que ela deixe de ser qualquer uma. Desde que ela tenha humildade, não só para ter a obesidade cerebral, mas é estudar e fazer. Estava jogando bola, Flávio, eu quero que você fale disso.
Mas eu acho que isso vale a pena para as pessoas que estão bem abaixo, para nivelar por baixo isso aqui. Eu jogo bola com os pais dos alunos da escola, e eu estou com um método agora na escola de ter a escola para os pais. Por quê? Porque eu percebo que a maior parte dos problemas nas crianças está nos pais. E reconheço isso como pai também. A gente joga bola, depois lê a Bíblia, a gente ora junto, tem um rolê massa, está acontecendo esse absurdo. Aí jogando bola, eu não dou conta de ver uma pessoa que não está tendo resultado. O cara jogando no meu time, errando o chute. Cheguei, mano, chuta assim. Aí ele falou assim, sabe o que é? Eu falei, o quê? Ele precisa de aumentar a confiança. Eu falei, não existe esse botão no cérebro. Você precisa de ajuste, de treino e de horas. Então, vou te explicar. Você acabou de chutar debaixo do gol, um chutão. O melhor jogador do mundo erra esse chute, do jeito que você fez. Você precisa de chutar assim. Fechou. Aí ele fazia uma coisa, eu corrigia. Aí eu fui corrigindo. Você quer ajuda? Quero. Então faz isso. Agora treina. Vem toda terça. Impossível não melhorar. É impossível. Por que eu estou falando isso? Vários de vocês não começaram a fazer as coisas porque vocês querem achar o potenciômetro cerebral chamado confiança para você ir com a sua mão lá, abrir com o bisturi e achar o botão e falar, esse que é o botão? Aumenta a confiança. Confiança só vem quebrando a cara. Confiança só vem aumentando o resultado. Confiança só vem quando você chega perto de gente que tem resultado, você fala, então vou testar. E vai dar errado, mas a confiança vai aumentar. Eu amo gente que tem resultado negativo. Por quê? Porque a confiança dela aumenta. Ela fala, eu sei que por aqui não vai, então vamos por aqui. Então, eu achei muito válido trazer isso para vocês, porque eu abdiquei do meu papel de entrevistador. Eu estou me divertindo aqui. Eu acho que é um grande feito vocês abrirem a mente, assistir 2, 3, dependendo do seu grau de humildade, 10 vezes essa entrevista. Eu queria, num passado, Flávio, sentar, não por mim, mas por você, assistir essa preciosidade e falar, por que esses caras estão conversando isso? Eles entenderam um jogo que eu não entendi. Então, eu não vou fazer pergunta, só continua. Eu não quero isso aqui mais sendo uma entrevista. Isso aqui não é mais isso uma aqui entrevista. É um chá da tarde. Eu gostei do chá da tarde. Aqui, ó. Peraí. Aí. Vai lá, no chá da tarde. Vamos falar de smart money, né? Vamos, de smart money. Smart money é o seguinte, o que um sócio agrega para você? A gente, quando quer ter um sócio, é só do dinheiro, de repente o cara vai ter 50% do seu... Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu, quando fui abrir a WhatsApp em 1995, eu ia ter um sócio. E eu tinha combinado com um amigo que estudava comigo, Pablo, e a gente era muito amigo, e ele tinha uma condição financeira melhor do que a minha, e tanto que ele tinha um carro. Ele tinha um Voyage 86, o ano era 1995. Então, já tinha 9 anos de uso, né? Um Voyage 86. E quando eu decidi abrir a WhatsApp, eu falei com esse amigo, esse cara tem uma condição bacana, vou perguntar se ele não quer ser meu sócio, eu me dou bem com ele, é meu amigo. Lá, prepara que lá vem pedrada. E aí ele topou, beleza, então tem que entrar com quanto? Com tanto, cara, tu vende teu carro e tu entra, vai ter 50% da WhatsApp, você. Ia ser meio a meio. Estou pesquisando o preço do Voyage 86. Aqui. É isso, deve ser, hoje, né, não sei, hoje deve ser até mais caro que na época, deve ser carro antigo, né, mas... Tomei um susto aqui agora, pô. O carro, 30 mil, Voyage? Ok. Se tiver tudo original, olha aí. Mas na época valia, esse carro dele, eu acho que valia uns $8 mil na época. É mais ou menos isso, é 40 mil, não, é 48 mil reais na época. Enfim. Mas é o seguinte, quando chegou uma semana antes, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, saí, e aí comecei a trabalhar para começar a empresa, e aí liguei para ele, amigo, semana que vem vou precisar da grana, vai começar, a brincadeira vai começar, o contador preparou os documentos para você assinar na meia, Voyage 86 pela metade da WhatsApp, não é? E chegou na outra semana, liguei para ele não estava em casa, deixei recado com a mãe dele, ele não me retornou. Aí liguei para ele no outro dia, nada. No outro dia, nada, o cara desapareceu. O cara amarelou, ficou com medo. Ficou com medo de vender. Vou perder um Voyage. Vou trocar um Voyage de 35 mil em troca de 50% do negócio multibilionário em dólares. Você acha mesmo que eu vou fazer isso? Estou com medo. E aí o cara ficou com medo.
Ele ficou com medo. E no que ele ficou com medo, por isso que eu entrei no cheque especial. A minha história de abrir a empresa com cheque especial saiu daí. Eu poderia não ter feito, ter esperado, guardado o dinheiro por mais um tempo. Se fosse vítima, o cara falhou, é o sinal de Deus, não vou fazer. Não vou fazer. E aí o que acontece? E aí eu fui para cima. Aí nós fizemos um negócio. Bom, a WhatsApp foi vendida por $500 milhões em 2013. Então imagina o cara vendo a notícia. Imagina o cara vendo a notícia. Ou seja, quanta coisa a gente perde na vida por medo, né? Porque o que ele teve foi medo. E até entendo, cara. Eu não era um cara que já tinha aberto uma empresa, mas eu já trabalhava há 4 anos num negócio. E ele realmente amarelou e a parada foi embora. Então, o que acontece? Smart money é quando a pessoa ela tem um conhecimento para aportar. Eu vou dar um exemplo. Hoje, qualquer empresa de educação, o meu conhecimento vale mais do que qualquer dinheiro que eu ponha. Porque, por conta desses anos todos fazendo, sabe, esses anos todos fazendo, esses anos todos dando certo, eu abri mais de 400 escolas, a gente comprou várias empresas agora nos últimos 4 anos, de 2021 para cá, não é? Nos últimos 4 anos a gente comprou 6 empresas, todas elas se multiplicaram, todas elas cresceram. Por quê? Porque a gente conhece o negócio, a gente aprendeu a fazer. O que era difícil para mim numa época, eu já dominei agora. Então, esse conhecimento sobre negócio vale mais do que o dinheiro. Você tem um capital financeiro e você tem um capital intelectual. O smart money, ele é o quê? É o capital intelectual. Então, quando você vai escolher um sócio, o que ele vai aportar? Só dinheiro? Em troca de equity? Dinheiro você também pode pagar em troca de juros. Se você pega um empréstimo, é em troca de juros. Se é um sócio, é em troca de equity. Por exemplo, eu ia pegar um Voyage em troca de 50% de uma empresa que eu vendi por $500 milhões. Eu paguei 12% ao mês no cheque especial. Caro pra caramba, não te recomendo. Mas o que foi mais barato? Os 12% ou o Voyage? Um Voyage por $250 milhões. Ou seja, os 12% foram bem mais baratos. Eu não recomendo que você faça isso. Mas se eu voltasse atrás, eu faria de novo, porque eu não tinha outra alternativa. Eu tinha 23 anos, vim da periferia, não tinha herança, era o que eu tinha para fazer. Então, a gente tem que entender, tem um capital intelectual e tem um capital financeiro. O smart money é o capital intelectual. O smart, então, é o inteligente. O que é esse negócio? Se o cara só coloca o dinheiro, mesmo que o juro seja mais baixo que o do banco, não é interessante. Por quê? Porque esse cara pode virar um peso para o negócio. E brasileiro tem um problema, isso não é da nossa cultura. A gente não sabe fazer seleção de gente. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida é selecionar pessoas. Eu chamo isso de o 5º pilar da vida. Eu trabalhei na Oi, Flávio. Eu fiquei 4 anos em recrutamento e seleção. E eu vou contar um segredinho da minha vida para vocês. Eu nunca recruto os melhores. Não é para rebaixar ninguém. Mas contratar um cara que é bom demais dá muito trabalho. Agora, se você contrata uma pessoa que tem um coração ensinável, vai te dar mais trabalho ainda. Só que a intensidade, ela vai distorcer o tempo. O que é isso? Olha o tanto que isso é inteligente. Você pega agora, entra, trabalha muito por uma pessoa, essa pessoa destrava e ela tem um crescimento autogerenciável. Agora a pessoa que é boa demais, você não muda nada na cabeça dela. E se ela pensar igual um jumento e mirar numa direção, ninguém tira ela dessa direção. Tem um cara chamado Mike Roberge, de Harvard. Ele cuida de escola de negócio. Ele teve uma visão brilhante do que era a melhor coisa para contratar numa pessoa. Ele usou a expressão, coração tratável. Fizeram estudos em todos os negócios que Harvard Business já participou, chegaram nessa conclusão, Flávio. Que se você contratar uma pessoa que tem um coração tratável, isso vai mudar tudo. Aí você imagina. Você tem um cara que tem a grana, você tem um cara que tem o know-how, o cara que tem o network. Por exemplo, um sócio meu ouviu uma história do Flávio. Aí a gente estava correndo, acho que você não sabe, eu não te contei isso. Eu estava correndo e ele contando, porque o Flávio está com 8 mil vendedores, não sei aonde. Flávio, com 8 mil vendedores, aonde? Eu fiz a pergunta desse jeito. Não estou duvidando do potencial. Eu falei, na onde que ele fez isso que eu não vi? Que lugar, aonde? E os caras trabalham assim, e o Flávio está faturando centenas de milhões. Aí eu vou te falar o que eu falei. Eu falei, eu sou do call center, o Flávio nunca foi.
Eu sou o cara que dá mais treinamento que o Flávio e ele não chega nem perto do tanto treinamento. Eu não admito não ter esse faturamento e fazer exatamente o que ele está falando. Aí o Marcos, Marçal, você sabe que você não dá conta de fazer igual o Flávio, só para me irritar. Eu falei, você não entendeu, eu sou do call center, ele é uma máquina de vender, tem que reconhecer que não dá para chegar não. Na hora que eu vi o que me faltava, não me faltava nada, faltava só ouvir o que ele estava fazendo. Aí o que eu fiz? Fui lá, deu só uma modificadinha. Aí a gente tinha uma empresa, essa é a empresa que ele, não sei se ele falou brincando aí, negócio de ser sócio, que ele já viu que vai virar uma explosão, que ele entende disso. Quando eu copiei o modelo dele, estou falando com a cara de pau, eu copiei o modelo dele e adaptei com as minhas realidades, eu coloquei os 8 mil vendedores numa paulada, depois eu coloquei 30 mil fazendo isso. Eu vi que ele estava fazendo. E aqui está o segredo, falo com a maior paz de espírito. E o que eu estou dando certo, o que esse cara me pergunta, eu falo. Esse é o problema que vocês tinham que entender. Nós não somos concorrentes uns dos outros. Esse é um prazer de quem tem um jardim, esse é um prazer de quem planta um jardim. É de falar, quer melhorar o seu? Está aqui. É um dos caras que eu mais respeito por causa disso. O smart money é o cara trazer mais vantagem do que o dinheiro, porque dinheiro tem no banco. E uma coisa que quando eu era pobre eu achava que não tinha dinheiro em lugar nenhum. Depois que eu aprendi de onde vem o dinheiro, tem ou não tem muito dinheiro precisando ser aplicado, de muita gente que não sabe onde pôr o dinheiro. Tem mais dinheiro que projeto. Opa! Presta atenção, você que está assistindo esse negócio aqui, chá da tarde. Tem mais dinheiro que projeto. Só que falta confiança. E a gente não põe dinheiro em ideia. Você põe dinheiro em ideia? Eu não ponho dinheiro em ideia. E aqui está o ideia grande... validada e executada. O cara transformou a ideia dele em sucesso. A partir do sucesso, aí sim. E o smart money é uma coisa assim, que se você entender, por exemplo, o juro. Seu cérebro, eu vou abrir para vocês fazerem pergunta para o Flávio. Se seu cérebro entender de primeiro o que é uma coisa, ao invés de você ficar achando que é algo, vou te dar um exemplo. Quando fala juro, até os alunos da minha escola, você pergunta assim, o que é juro? A galera da quinta série para frente fala, aluguel do dinheiro. Isso. O que é o mundo? O mundo é sobre quem entende de dinheiro e quem não entende de dinheiro. As maiores companhias que vendem mobílias no Brasil não vendem mobílias, vendem dinheiro. Pode vir, paga o que você quiser, 24 vezes sem juro. Aí você compra um trem que custa 300 conto e paga 1.200. É isso de verdade. Eu já tive marcenaria, eu sei o que eu estou falando. Por que eles fazem isso? Eles contam uma história com mobília, faz você entrar num crédito financeiro, e você não sabia que queria o dinheiro, mas ele fez você comprar um negócio que você precisa. E aí cobra caro, divide em 24, você não sabe nada, porque 3% do Brasil não tem educação financeira. E a pessoa está comprando dinheiro, não é guarda-roupa. Tanto é que não é, porque se você desmontar para mudar, o guarda-roupa não vai. Está entendendo o que eu falei ou não? É o seguinte, Flávio, como que a gente muda a realidade de um país onde o governo e a política pública, não só o cara que está no governo, mas a política institucionalizada, força os brasileiros a não entender de finanças. Tem gente com um anador agora, tomando a decisão se vai tomar esse anador para assistir esse chá da tarde, ou ele vai amarrar no fio dental, pôr só um pouquinho e puxar, porque não dá para usar amanhã, né? Pela escassez que o Brasil tem hoje. O que a gente pode fazer com um povo que só 3% tem educação financeira a ponto de ter coragem de investir, nesse que seja pouco, com a nação que tem 762 bilhões de reais na poupança, que é a metade do rombo de 1,5 trilhão que está no caixa hoje do governo, o que você, como um cara que vem de baixo, o que a gente pode fazer por um povo? Para esse povo mudar? Então, Marçal, a real é o seguinte, quem está no poder não está nem aí para isso. Quem está no Estado ali, está cada feudo defendendo os seus próprios interesses. Cada um está disputando a sua própria capitania hereditária, que é um percentual. A capitania hereditária moderna não são territórios físicos, é um percentual do orçamento. Cada um quer um pedacinho do orçamento. Está todo mundo disputando, é o executivo, é o legislativo, é o judiciário, e por aí vai. Cada um está disputando um pedacinho desse orçamento, cada um está cuidando dos seus interesses corporativos. E não tem ninguém preocupado com a população, não tem ninguém preocupado com as pessoas. Essa é a realidade. Eu tenho 52 anos, eu já cansei de ver gente fazendo promessa, contando historinha para cá, historinha para lá, e essa é a realidade que existe. Eu decidi me emancipar disso
eu decidi me emancipar disso e cuidar da minha vida. Aliás, a frase sua que eu mais gosto é vai cuidar da sua vida. Essa é a frase sua que eu mais gosto. O vai cuidar da sua vida significa que o indivíduo tem que ser o senhor da sua vida e não o Estado. Não colocar o Estado e esperar que o Estado vai resolver alguma coisa para esse indivíduo. Eu penso que nós somos uma geração, eu sou mais velho que você, mas a gente está vivendo junto uma geração da comunicação. Eu falo com milhões de pessoas na internet, você fala com muitos milhões de pessoas na internet. Ou seja, a capacidade que a gente tem hoje de falar com muitas pessoas na internet pode dar para as pessoas um entendimento e uma libertação maior do que em qualquer outro momento que a gente viveu hoje, no Brasil, em qualquer outro momento. Eu penso que cada pessoa que conquistou qualquer coisa pode ser uma referência para alguém e ajudar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 10, ou 20, ou 1000, ou milhões. O tamanho do seu sucesso vai te dar mais voz. O tamanho da sua voz vai libertar mais pessoas. Tem uma frase de uma abolicionista americana, eu esqueci o nome dela, tem um filme com ela. Tubman. Exato, é essa mesmo. Eu acho que é Harriet Tubman. Eu acho que é essa moça mesmo. Ela falou assim, ó, eu libertei 1000 escravos, não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. Então, a sua capacidade de abrir a boca e influenciar as pessoas, isso supera em muito a de qualquer governo, a de qualquer político, a de qualquer mamador de teta do Estado que está cuidando apenas dos seus próprios interesses. Então, a partir do momento que você entende o poder que você tem e o que as redes sociais te deu esse poder, você vai ser um agente de transformação e de mudança das pessoas e de mudança do país. Porque o que divide renda não é a divisão de dinheiro. Porque dinheiro tu dá para a pessoa hoje, ela gasta amanhã. Ela não tem educação financeira, ela vai torrar o dinheiro. O que mata a fome de uma pessoa não é nem você dar comida para a pessoa, porque ela vai comer a comida hoje e amanhã. Qual é a comida que ela vai comer? O que divide renda é divisão de conhecimento. O conhecimento gera renda. O teu conhecimento que você adquiriu ao longo da tua vida te permite, se você zerar hoje de patrimônio, tu começa tudo de novo e conquista muito mais rápido. Então, o conhecimento é que liberta. E hoje nós somos uma geração que podemos dividir conhecimento nas redes sociais, através das nossas iniciativas. Então, não que eu seja 100% descrente do que um político pode fazer pelo país, talvez alguém com boa intenção possa ajudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o político nenhum vai fazer por você aquilo que só você pode fazer, que é a sua parte. A sua parte só você pode fazer. Muito bom. Vamos direto no coma aí, ó. Se prepara aí para fazer a pergunta para Flávio Augusto da Silva. O time aí, ó, presta atenção. Dá preferência para os conselheiros aqui para mim. Vai lá. Alô. Pronto. Flávio, eu li seu livro e é incrível. O que moveu seu coração a não vender a WhatsApp no momento que você passava uma crise, que foi o que você escreveu no livro? Vamos lá. E qual outro momento você teve a mesma sensação do coração e tomou outras boas decisões? Vamos lá. Só corrigindo um pouquinho a sua pergunta, talvez essa tenha sido a sua compreensão. Eu não estava vivendo uma crise quando recebi a proposta de compra. Não é? Aliás, ninguém compra empresa em crise, ninguém compra empresa que está mal. Então, essa é uma primeira percepção cultural que as pessoas precisam entender. Eu sei disso porque quando eu vendi a WhatsApp em 2013, eu fiquei um tempo respondendo perguntas do tipo: pô, tu vendeu a WhatsApp, né? Vendi. Pô, ela estava indo bem, né? O que aconteceu? Tipo assim, o cara pensa, pô, se ele vendeu a WhatsApp porque ela não estava bem. Se ele vendeu o Orlando City porque ele não estava bem. Não é? E não é assim que funciona. Você não vende um negócio que não está bem, ninguém quer comprar um negócio ruim. O cara quer comprar um negócio bom. Ou quebrado. Né? Ou então completamente quebrado para poder ele aproveitar o espólio de guerra ali. Mas assim, o negócio que é comprado com sucesso é um negócio que está bem. Então, a empresa minha, naquela época, estava super bem, não tinha crise, recebi uma proposta de um concorrente que queria crescer. E o que me fez não vender, eu fui estudar equity, eu contei essa história aqui agora há pouco, e percebi que eu podia crescer muito. Eu assumi um determinado risco, porque eu deixei de pegar um dinheiro garantido que estava ali na minha mão,
mantive esse patrimônio no jogo por mais um tempo, acreditando que eu multiplicaria. Deu certo. Em vez de vender por 100, eu vendi por 500 de dólar. Ou seja, mas o que fez eu não vender foi eu ter entendido aquele jogo que eu não sabia, e eu falei, cara, eu acho que eu posso jogar esse jogo e eu tenho como crescer nos próximos anos. De fato, eu tinha muita margem para crescer A ainda. diferença da oferta de 100 para de 500 foi quanto tempo? Foi de 2008 para 2013, foram 4 anos e meio. Ele não recebeu uma oferta maior, ele gerou um valor maior. Eu gerei um valor maior. Ele só gerou porque esse cara engatilhou o cérebro dele oferecendo 100 milhões de dólares, que ele achava com toda a veemência da vida dele que ele não valia isso. Só que isso assombrou ele. Se ele fosse um cara dinheirista, que é a minha leitura dele, conhecer ele um pouco, ele entregava esse negócio e tchau. Só que ele falou, vocês estão vendo que eu não estou vendo, como que eu vou vender um negócio sem ver? Então vou estudar. Ao estudar de 2008 a 2013, ele gera valor nesse negócio para vender, que é diferente. Ele foi pego de surpresa, sendo vendido, sem saber. Não, então peraí. Tem uma empresa minha que está passando por isso, ofereceram um dinheiro que eu acho que não vale. Só que no meu caso é o contrário. Eu acho que é muito pouco que o cara ofereceu. Aí eu falei, vocês fizeram isso na empresa? Não, vamos vender depois de fazer isso. Eu topo vender, desde que... Aí esse tempo dessa reação, de tipo, cara, você não programou para vender, e se programou, não fez o que programou, vamos fazer um negócio? Depois a gente vende. Então, assim, a questão da geração de valor é absurdo. Por que eu perguntei a data? Porque a data não foi que alguém deu uma oferta melhor. Ele gerou valor. Ele cresceu o negócio. Entende ou não? Foi uma decisão técnica mesmo. Foi uma decisão técnica. Foi uma decisão. A partir do momento que eu aprendi aquele jogo, e eu cresci 4 vezes mais e vendi 5 vezes mais. A empresa estava 4 vezes maior, 4 anos e meio depois, e eu vendi por um valor 5 vezes maior naquele período. E é importante assim entender, as pessoas, qual o melhor momento de vender um negócio? É quando você está voando, cara. Esse é o momento de vender. Não é quando o negócio está ruim, é quando o negócio está excelente, está voando. Eu lembro quando eu vendi o Orlando City, eu vendi em 2021. Qual era a minha narrativa da venda? Nós vamos ter Copa do Mundo em 2026, percebe? Tem aí grandes contratações para vir. Eu participei das discussões da contratação do Messi lá nos Estados Unidos. Eu já sabia dessa informação. Olha, vem contratações grandiosas, vai ter Copa América, tem contrato com a Apple. A MLS, a gente participei de negociações com os contratos do streaming da Apple TV, que é uma das patrocinadoras da MLS. A MLS é a liga de futebol nos Estados Unidos. Não é? É a Major League Soccer. E aí o que acontece? Então o cara que compra, ele pensa assim, pô, esse negócio vai crescer. Então o momento de venda é quando você está bombando, voando, mas que você vende para quem compra um futuro. Porque aí muitas pessoas falam assim, pô, mas por que você vendeu, cara? Pô, uma hora você tem que vender. Uma hora você vai vender. Eu faço negócios para vender. 100% das minhas empresas serão vendidas. 100%. Até porque uma empresa ou quebra, não recomendo, ou é herdada, mas aí você tem que morrer, também não recomendo, ou ela é vendida. Só tem esses 3 possíveis destinos para uma empresa. Ou ela pode ser doada. Doada, pode ser doada também. Eu já doei para não ter que fechar. É isso. Mas é o que eu te falo. Então, toda empresa, ela é vendida porque deu certo, não é vendida porque deu errado. Beleza? Boa, vai lá, próximo. Obrigado. Oi. Flávio, eu te conheço desde 2008, onde eu tive a honra de fazer parte do seu time comercial, né, da WhatsApp Curitiba. Como é que é seu nome? Bárbara. Bárbara. E desde então, sim, Pablo, ele é uma máquina de vender. E desde então, naquela época eu já tinha conhecimento da grandeza da sua pessoa, do seu trabalho, mas eu percebo que você preferiu ser uma pessoa mais low profile no digital. E eu queria entender por quê. Eu sou tão low profile digital? Assim? Assim, você responde mais caixa de pergunta que 300 influenciadores juntos. O que você chama de... Só me define low profile digital, só para eu entender. Você não aparece muito, você não se expõe, não expõe. A gente tinha muito golden tips naquela época. Certo. E eram golden tips valiosíssimas que você poderia estar dando no seu Instagram. E eu percebo que é mais caixinha de pergunta mesmo, você não se expõe muito. Entendi. Olha, eu estou na internet desde 2010. Não é? Eu estou na internet desde 2010. Eu
tenho nas minhas redes sociais todas cerca de 12 milhões de seguidores. Falo em torno entre 15 a 20 milhões de usuários únicos por mês, considerando todas as minhas redes, mas eu entrego o que eu tenho disponível de tempo para entregar, não é? Eu realmente produzo. Prioridade, o digital. É mais prioridade. Eu acho que ele tem vergonha. Não, que vergonha. Zero. Vergonha nenhuma. Zero. Mas assim, eu dedico o tempo que eu me proponho a dedicar. Então, por que eu faço caixinha? Por que eu gosto muito de caixinha? Porque eu ocupo os espaços vagos que eu tenho. Então, por exemplo, fiquei aqui uns 5 minutos aguardando a entrevista começar. Eu já fui para a caixinha. Então, um intervalo entre uma reunião e outra, eu vou para a caixinha. Você acha brega tem Por que que ser não fala? você falar? Eu falar, eu posso. Quando eu posso, eu falo. Eu tenho, se você analisa meus Reels, tem vários Reels meus falando, mas eu não faço isso diariamente, porque isso ocuparia um tempo que, para mim, eu não tenho esse tempo no momento. Às vezes, Entendeu? ele não usa o tempo de forma ativa. Ele usa ali um espaço de uma coisa e... É que eram muito boas e, assim, seria uma honra poder ter você também nos stories entregando o seu conteúdo. Que bom. Então, Clica no assim, link. eu tenho várias atividades, né? Então, Clica entre no essas link. atividades eu faço, né? Clica no link, tem um link aqui que você vai receber na sua casa. É isso aí, valeu. Ó, às vezes um cara igual o Flávio, ele é mais reservado. É o estilo dele. Mas ele mudou muito. Ele está nos palcos, igual sertanejo, show para todo lado. Ele mudou muito. A gente fez esse ano 27, a gente falou quase 80 mil pessoas, 27 apresentações no Brasil, com a Trinca. Então, esse ano foi um ano que eu fiz bastante coisa mesmo. Queria te perguntar uma coisa, que você uma vez tirou onda comigo e agora você vai ter que responder sobre isso. Eu já sei o que você vai falar. Ai, salvação. Estou lá um dia conversando com o Flávio. Flávio, por que você não tem seu jato? Aí ele me descascou. Boa. Jato isso, jato aquilo. Aí eu falei, mas esse relógio no seu braço? Ele falou assim que gasta muito dinheiro. Aí eu falei, mas esse relógio seu aí também é uma escolha sua. Bati a boca com ele. Ele foi um cara que eu assisti um vídeo dele, eu acho que a Bárbara tem razão. Acho que você pode, isso eu só acho, tá? Sua vida vá cuidar dela e você faz o que você acha. Você já está fazendo bem, inclusive. Mas a sugestão que eu acredito é que cenas como aquela me marcou muito. Uhum. Aquela cena você indo por um jato e escreveu assim, ó, eu gravei a tela. Se as decisões que você tomar der certo, todo mundo ganha. E o contrário também é verdadeiro. Aí ele e a família indo para um jato. Uhum. Eu vi aquele vídeo, eu gravei e falei antes de conhecer ele. Respirei e falei assim, eu vou viver exatamente isso. Eu não aceito viver menos que esse cara está fazendo aqui e falando. Eu não sabia que ele, por questões de lógica financeira, é melhor ser investido do que comprar um jato mesmo, eu entendo. É melhor fretar. É melhor fretar. Só que aí, ele comprou um jato agora e gastou uma pá de dinheiro e eu fiquei assistindo aquela cena. Uhum. E eu queria saber como é que foi seu destravar. Muito interessante falar Conta sobre pra isso. mim. Olha só, eu não ando de aviação comercial dentro do Brasil, nos Estados Unidos e da Europa, aliás, na América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa, desde 2010, 2011. Eu tenho alguns marcos na minha vida. Eu lembro que foi em 1990, eu fui num churrasco na casa de um tio, e a Luciana foi encontrar comigo em Copacabana. A gente namorava e a gente foi nesse churrasco. Então a gente saiu de lá 11 horas da manhã para esse churrasco. E aí fomos para a Avenida Atlântica esperar um ônibus. A Avenida Atlântica é aquela rua da praia em Copacabana, pegar um ônibus. E a gente esperou meia hora, 40 minutos, 1 hora, e aquele ônibus não chegava, 1h30 a gente esperando, já com fome. E aí decidimos pivotar a ideia, peguei um ônibus para Barra da Tijuca, pegamos lá um ônibus para Alvorada, levou mais 1 hora, chegamos lá 2h30 da tarde na Alvorada, era um domingo, lotado de gente, porque era domingo, dia de praia, na Barra da Tijuca, na Alvorada, ali estava lotado, eu fiquei mais uns 40 minutos esperando o ônibus, a gente entrou no ônibus, sentei no ônibus, tinha uma turminha bacana ali da Cidade de Deus, que ficou meio que implicando comigo ali, eu fiquei ali quieto, porque se eu encrespasse alguma coisa, eu apanhava ali dentro do ônibus, então foi
bastante desgastante, mas uma conclusão, para resumir, cheguei lá na Taquara, em Jacarepaguá, na casa do meu tio, tive que andar com a Luciana, subindo ali uma ladeira, e chegamos lá na casa do cara, era 4h30 da tarde, tinha uns pedaços secos de carne, e aquele dia eu falei, nunca mais na minha vida eu entro no ônibus. Nesse dia, nunca mais na minha vida eu vou entrar num ônibus. Esse dia eu voltei para casa, de carona, com esse meu tio. No dia seguinte, eu comprei um carro. Pendurado, um Passat. Comprei um Passat 86, não era álcool não, era gasolina, era um Passat Responsa, um Passat Pointer, era um negócio bacana na época. Os mais velhos vão lembrar aí, né? E, cara, pendurado, não tinha dinheiro, tinha outro problema, não sabia dirigir. Também não sabia dirigir. E aí fui aprender a dirigir. Eu só falei o seguinte, eu não ando mais de ônibus. Até eu aprender a dirigir aquele carro, eu só andei de táxi, eu não andei mais de ônibus, nunca mais na minha vida eu andei de ônibus. Um dia, em 2010, eu falei, não entro mais num avião comercial. Não entro mais. Então, a partir daquele dia, só fazia voo comercial em voos intercontinentais. Estados Unidos, Brasil, Brasil, Europa, não é? Ou seja, eu tenho aí quase 14 anos de aviação executiva. A partir de 2015 foi quando eu comecei a pensar em comprar avião. E aí eu fiz conta, eu sou um cara muito lógico, e fiz a conta que eu continuar fretando todas as vezes que eu queria, era muito mais em conta do que eu comprar. Porque quando você compra, você tem um custo de capital. Ou seja, você vai comprar um avião, 15 milhões de dólares, você deixa de ganhar 10% ao ano desses 15 milhões de dólares. 1,5 milhão de dólares é só o custo de capital. Fora o custo fixo, fora o custo variável, fora a depreciação. Porque as pessoas costumam calcular apenas o quê? O custo operacional. Eu sou bom de matemática, eu calculo também o custo de capital. Só tem uma coisa do avião, que ele é bem comprado, ele vai valorizar sempre, principalmente no Brasil, né? Ele não para de valorizar. Depende, por causa aqui da pandemia, né? A pandemia foi um ponto fora da curva. Não é? A pandemia foi um ponto fora... Mas antes dele, toda a aviação, eu não voo há mais tempo que você, mas virei aviador nisso, eu não vi uma curva de 2008 para cá, avião desvalorizando. Talvez uma compra mal feita. Uma compra bem feita, só assim, ó, só valorização. Claro que tem a depreciação do motor e tudo. Você tem overhaul, você tem todo o custo. Já fiz 2 vezes, nem tem medo, eu já entendi o jogo. O custo você faz, exatamente. E eu nunca comprei, entendeu, Pablo? Nunca comprei. Então eu vou fretar, vou sempre fretei. Aí o que eu me convencia para fretar? Cara, eu andei em Global, andei em 7X da Falcon, Falcon 900, Falcon 2000, Gulfstream, enfim. Eu cada hora vou voar no avião que eu quiser, eu contrato e ponto. Não compensa. O que mudou? Essa é a tua pergunta. O que mudou? O que mudou é o seguinte, meu caro amigo. É um tema perigoso de falar. As pessoas precisam tomar cuidado para ouvir isso aqui. Essa fala talvez trava um pouco de pessoas e vai destravar outras pessoas. Vai destravar pessoas. Quem precisa destravar. Isso. O ponto aqui é o seguinte, tá? Tem uma fase na tua vida que você tem que fazer conta. Você vai fazer conta. Tem uma fase na sua vida que você precisa... Por exemplo, numa determinada fase da vida, é melhor o cara alugar um apartamento do que ele comprar. Porque ele imobilizar dinheiro, aquele dinheiro pode ser muito mais aplicado num negócio e ele multiplicar muito mais do que ele preso dentro do avião. De um apartamento. Tá? Então, tem uma fase na sua vida que é assim, que você precisa fazer um cálculo para ver qual é a atitude que tu vai ter para que você gere mais riqueza e esse acúmulo de riqueza. Só que tem um ponto. Esse acúmulo de riqueza é para quê? Para que serve esse acúmulo de riqueza? Para que é? Acúmulo de riqueza é para quê? Número 1, para você beneficiar a sua família. Você trabalha pelo teu filho, pela sua mulher, pelo seu filho, pela sua família. Então, você tem que equacionar o que eu quero deixar para o meu filho. Eu quero deixar o suficiente para ele ter uma vida boa, mas que ele precise trabalhar. Que ele não fique um parasita de herança. Então, eu vou ter um planejamento sucessório. Então, parte da riqueza que tu constrói é para um planejamento sucessório. Outra parte da riqueza que você constrói é para você investir, doar e apoiar causas que você acredita. Eu estou falando
o meu método, tá? Não sou dono da verdade. Então, eu pretendo investir, doar, gastar minha riqueza com causas que eu acredito. Podem ser causas sociais, podem ser causas espirituais, podem ser causas de qualquer natureza que faça parte daquilo que você acredita. Então, um segundo pedaço da riqueza que eu construo é para apoiar aquilo que eu acredito, para a humanidade, para o legado que eu quero. E uma terceira parte é para eu desfrutar. Uma terceira parte é para eu desfrutar. Então, se eu, no meu planejamento sucessório, eu tenho 52 anos, pretendo viver algum tempo ainda na vida. Se eu já tenho equacionado o meu planejamento sucessório para a minha família, e já tenho equacionado o que eu estou disposto a investir e doar para causas que eu acredito, todo o restante dessa riqueza que eu construí e continuo construindo, eu ainda não consegui, eu não quero parecer arrogante, mas eu vou continuar a minha construção aqui, né? Eu ainda não consegui gastar mais do que eu produzo de dinheiro todos os anos. Eu ainda produzo muito mais do que gasto, mesmo com tudo que eu gasto. Mas ainda assim, se eu já fiz o meu planejamento sucessório, se eu já fiz o meu planejamento para apoiar ou doar dinheiro para as causas que eu acredito, 100% desse outro dinheiro, se sobrar no dia que eu morrer, é fracasso. O que eu quero dizer é o seguinte. Esse dinheiro tem que ser zero. Eu tenho que terminar a vida com zero. Porque se eu já fiz um planejamento sucessório, se eu já fiz um planejamento... É forte, né? Se eu já fiz um planejamento sucessório, se eu já fiz um planejamento de doação para as causas que eu acredito, qualquer dinheiro que sobre na minha conta no dia da minha morte é fracasso. É desfrute que eu não tive. Nesse ponto, o que significa dizer... A partir de uma fase da vida, e tomem cuidado para entender isso que eu estou falando, porque muito provavelmente você não está nessa fase, eu já estou. A partir de uma determinada fase da vida, a meta é terminar com zero. Então isso significa o seguinte, eu preciso transformar toda a riqueza que eu crio em alguma coisa que eu vou desfrutar. Então a partir desse ponto, o cálculo para mim agora não importa. Então eu comprei um avião, mesmo sabendo que se o dinheiro tivesse aplicado e eu estivesse fretando, seria mais barato, porque eu quero me dar ao luxo de ter a exclusividade que eu quero ter a disponibilidade na hora que eu quiser ter, a máquina que eu quiser ter, da maneira que eu quiser ter, custe o que custar. Então, eu entrei numa fase, de um tempo para cá... Obrigado. Eu entrei numa fase, de um tempo para cá, eu andei adquirindo várias coisas recentemente, que tem a finalidade... que é uma das finalidades que eu tenho na minha vida, que é desfrutar a minha vida ao lado das pessoas que eu amo. Então, agora, essa conta, que sempre foi muito importante para mim numa fase anterior, nessa fase agora, ela não é mais importante. Doeu, mas saiu. Doeu, mas saiu. Eu queria a resposta assim, 5 minutos para dar a resposta. Sabe por quê? Porque doeu nele. Ele já tinha o dinheiro. E é por isso que eu estava enchendo o saco aqui. Ele já tinha o dinheiro, mas não tinha a crença. Ele demorou a construir isso aí. Ele já tinha o dinheiro para fazer. Não, mas são fases, cara. Eu sei que é fase. É a fase que você dá o braço a torcer. Não, mas não é dar o braço a torcer. Não, cara, eu sei, por incrível que pareça, cara, quando você tem muita... Sabe aquele cara que junta dinheiro, junta? É importante o cara estar focado no acúmulo, entendeu? A transição do cara que junta para o cara pensar assim, agora o meu objetivo é torrar isso aqui, nossa, a transição é uma mudança muito radical, entendeu? Eu estava lá em Tem um Dallas. livro assim, Morra com Zero. Isso aí está influenciando muita gente.